E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luigi, professor e escritor, e você está no canal Acrópole Revisitada, o seu canal de literatura no YouTube, hoje para falar do livro Pastoral Americana do Philip Roth. Mas antes de falar um pouquinho do livro, eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like e compartilhar com os amigos. Roda a vinheta. E aí, pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal, hoje para falar dessa belezura aqui que é o Pastoral Americana, que veio, olha só, nessa edição de 2018, linda da Companhia das Letras. Ela vem junto com o Casei com um Comunista, tá? É capa dura, na verdade, é parte de um box que vem com 4 romances. Além desses dois, vem também A Marca Humana e Complô contra a América. Não tô com um box aqui para mostrar para vocês, porque eu peguei um dos tomos aqui para poder viajar e ler durante a viagem nas férias. Então não tenho para mostrar ele todo, mas está muito lindo, né? Às vezes até meio ruim de segurar, mas puxa, a edição é maravilhosa. O Pastoral Americana é de 1997 e foi com ele que o escritor venceu o prêmio Pulitzer em 1998. É um dos romances mais importantes de Philip Roth. É o primeiro livro inteiro que eu leio dele. Eu comecei a ler há muitos anos O Avesso da Vida e não gostei muito. Eu dificilmente abandono um livro, mas naquele momento o livro acho que não fez sentido para mim. Eu abandonei e fiquei com uma imagem ruim do Roth. Mas tem muitas pessoas que gostam dele e incentivaram a leitura, então falei, já vou comprar então esse box, já vou ler tudo, vamos ver então como é que é. E no fim das contas acabei gostando bastante do Pastoral Americana, que é mais um dos romances que tem o Nathan Zuckerman, se eu não me engano, o nome do escritor, é uma espécie de alter ego do próprio Roth, e ele é personagem de vários romances. E nesse, ele que é uma pessoa que nasceu ali no estado de New Jersey, como o próprio autor, na cidadezinha de Wequahic, e ele passa, esse Zuckerman passa toda a sua infância nessa cidade e tem um amigo dele que é o Jesse. E o irmão do Jesse, que é o Seymour Levov, que é um pouco mais velho, conhecido como Sueco. Esse cara, ele vai ser, na verdade, o grande protagonista do livro. O Zuckerman, ele tem uma idolatria pelo Sueco. O Sueco é tudo que alguém gostaria de ser um dia. Ele é o nível a ser atingido. Ele é bonito, ele é inteligente, ele é alto, ele é gentil, ele é querido, ele é muito bom nos esportes, ele é trabalhador, ele vai muito bem no basquete, beisebol, futebol americano. Ele é idolatrado por todo mundo. E é inteligente, então todo mundo gostaria de ser o Sueco. Então o narrador do livro tem uma idolatria por esse personagem que conviveu com ele ali nos anos 40, na escola onde ele estudava, no bairro, etc. Mas eles se reencontram depois no meio dos anos 80, já adultos, evidentemente. Eles lembram um do outro. O Zuckerman com certeza vai lembrar do Sueco. O Sueco o reconhece, olha que legal te reencontrar. E mais 10 anos depois, em 1995, o Zuckerman recebe uma carta do Sueco. O Sueco está dizendo que gostaria de conversar com ele, se fosse possível, já que o Zuckerman é escritor, se pudesse ajudar a escrever as memórias do pai dele, uma homenagem ao pai que já havia falecido, ao pai que construiu todo um império de luvas. Eles tinham uma fábrica de luvas em Newark, New Jersey. Então ele quer contar essa história. O pai, que é de origem sueca, evidentemente, mas é judeu. Então ele quer contar essa história e pede ajuda para o nosso narrador. E eles se reencontram num restaurante em Nova York. Eles passam bastante tempo conversando, mas o Sueco não toca no assunto. O assunto da carta ele acaba não tocando. E o nosso narrador ele começa a perceber
que tem umas camadas muito escondidas ali dentro do sueco, que gosta de ter uma postura para os outros, para o mundo, de não mostrar, na verdade, o que ele de verdade ele sente. E numa reunião de ex-alunos da escola, o Zuckerman então vai entender, conversando com algumas pessoas, vai entender, inclusive uma ex-namorada dele da época, que o sueco teve várias coisas pesadas na vida, algumas tragédias inclusive, e que ele guarda aquilo dentro dele, ele não mostra para as pessoas. Então, a partir daí, o nosso escritor resolve, a partir dessas informações que ele capta e também a questão da ficção, né, ele vai misturar tudo e vai escrever o romance sobre o sueco. E a gente sabe que o sueco é esse padrão, esse modelo a ser seguido, é gentil, é trabalhador, é bonito, é esportista, etc. E ele abdica de uma carreira esportiva para trabalhar com o pai, para herdar essa fábrica de luvas. E ele vai trabalhar nessa fábrica de luvas, desde o pai coloca ele para varrer o chão, para aprender todo o processo de produção das luvas, para depois um dia que ele assuma a gerência quando mais adulto. O Jesse, que é o amigo dele, o irmão do sueco, virou médico. E o sueco mora nessa cidadezinha chamada Old Ringrock, que ele é casado agora, tem uma filha. E é ali que ele mora, é pertinho da fábrica, não é muito longe de Newark. É ali que ele segue sua vida. E nós estamos... O grande foco daí do livro é nos anos 60 e início dos 70. Porque nós vamos ter um embate aí que também é um embate geracional, mas é muito mais do que um embate de gerações entre pais e filhos. Na verdade, no caso, entre pai e filha. O sueco tem uma filha que é a Mary. Eu já disse que o sueco é uma pessoa tranquila, calma, não demonstra fortemente seus sentimentos, é gentil, nunca entra em cólera, em raiva, uma pessoa contida. A Mary é justamente o oposto dele. A Mary parece que tem uma raiva intrínseca nela, alguma coisa que ela não consegue conter. Ela tem opiniões muito fortes, muito taxativas. O gatilho para a revolta dela é a Guerra do Vietnã, nos anos 60. Mas que ela é contra, totalmente contra. O pai também é contra, mas a maneira como ela se manifesta é muito incisiva, porque manifestar-se contra a Guerra do Vietnã também é manifestar-se contra todo um American Dream, um American Way of Life. Ela tem causas pelas quais ela luta e ela é extremista, ela vai até o fim, ou vai tentar pelo menos ir até o fim na luta dessas crenças que ela tem. Então, a gente pensa aqui que não é só um romance geracional, é quase, em muitos momentos do livro, a gente percebe que há um flerte muito grande com um romance de tese. Porque ela tem opiniões muito categóricas e é uma geração, ou ela mesma no caso ali entre pai e filhos, porque se a gente pensar no pós-guerra americana, essa coisa do American Dream, você vai lá, se você trabalhar, se você se esforçar, você vai vencer na vida, o Estado vai proteger você da violência, vai financiar a sua casa, né? Você tem ali os bancos que vão financiar a sua casa, você vai poder comprar um carro, você vai vencer na vida, vai construir sua família e vai ser respeitável. A Mary, ela é completamente fora disso porque ela acha que, na verdade, todo o sistema é podre e que essa falsa beleza, na verdade, essa beleza, ela é falsa e por trás esconde muita podridão. Então é um embate de um olhar, de um mundo que não cabe mais nesse novo mundo que vem aparecendo. Na era das revoluções, da briga pelas questões sociais. A gente tem inúmeras coisas que acontecem no mundo nos anos 60 e 70. Nos Estados Unidos também acontece muito, é um palco que é efervescente dessas lutas e dessas conquistas, e a Mary vai ser uma delas. E a ideia, na verdade, é que ela fuja dessa opressão que é a família. A família dela é opressiva, a mãe quer transformá-la numa... A mãe que foi Miss New Jersey quer transformá-la numa menina bela e pronta para a vida, né? E o pai respeitável daquele jeito, e ela não gosta desse tipo de coisa.
ela quer outras coisas para ela, e é que é o cerne do embate do livro. Na verdade, esse é o grande embate que vai acontecer dentro dessa narrativa. E o sueco, então, ele vai entrar em colapso com algumas coisas que acontecem com a filha e também na sua cidadezinha, com a sua fábrica. Essa imagem de perfeição dele começa a ruir. E, gente, eu acho que o grande embate também aqui é a questão, além de tudo, é a questão de extremismo, né? A gente vai perceber alguns extremismos, as personagens elas são muito complexas, muito profundas, então é bem interessante ver esse embate. O que eu posso dizer da narrativa, ela não é muito fluida não, tá? Eu acho o livro muito grande e denso. Eu acho que ele poderia ser resolvido com pelo menos umas 150, 200 páginas a menos. Nessa edição o livro tem 419 páginas. Eu gosto muito do embate central, mas eu acho que o autor se perde em coisas menores, sabe? Ele descreve demais coisas que não precisam, descreve demais o pensamento de personagens periféricas, descreve demais o pensamento e as indagações do Lvov, do sueco. Claro, precisa ter disso, mas eu acho que ele ultrapassa, né? Eu acho que são digressões que são muitas. O problema não são as digressões, o problema é a quantidade de digressões. São desnecessárias, eu acho. Mas ainda assim é um grande livro. E o meu grande destaque vai para os diálogos, que são sensacionais, são muito bons. Sobretudo os diálogos entre o sueco e a sua filha, que é aí onde eu falo que é um flerte com o que se chama de romance de tese. Duas pessoas com opiniões muito firmes em relação a isso, e batendo o pé e discutindo e tentando convencer um ao outro das suas razões, né? Então, basicamente, eu acho que o Pastoral Americana é isso. Gostei bastante do livro, apesar dos problemas que eu acho que eu falei para vocês, e pretendo continuar lendo. Minha próxima leitura acho que vai ser O Casei com o Comunista, porque já está no mesmo livro, né? E então depois penso em talvez partir para outras leituras. E você aí, já leu Philip Roth? Leu esse livro que eu falei? Leu algum outro? Diga aí nos comentários pra gente conversar, beleza? Fico por aqui. Um abraço e até a próxima.